Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! Estudante estuda Inéditas 2021. Com relação ao regime jurídico administrativo, é correto afirmar que, doutrinariamente, o regime jurídico administrativo se divide em público e privado, e essa separação é prática, pois as relações da administração pública estão sujeitas apenas ao regime jurídico de direito público. Item errado. Regime jurídico administrativo doutrinariamente dividido em regime jurídico de direito público, regime jurídico de direito privado. Essa separação é mais doutrinária do que prática, pois nas situações reais, os dois regimes convivem harmonicamente. As relações da administração estão sujeitas tanto ao regime de direito público quanto ao de direito privado, ocorrendo uma preponderância de um ou outro regime, conforme o caso concreto. Estudante estuda Inéditas 2021. Com relação ao regime jurídico administrativo, é correto afirmar que o regime jurídico de direito público é aplicável no exercício da função pública, buscando satisfazer os interesses da sociedade. Nesse regime, o Estado goza de poderes especiais e pode impor obrigações, aplicar sanções, intervir na propriedade privada, como, por exemplo, na desapropriação. Item correto. Regime de direito público, aplicável no exercício da função pública, buscando satisfazer os interesses da sociedade. O Estado goza de poderes especiais. O Estado pode impor obrigações, aplicar sanções, intervir na propriedade privada. Exemplo, desapropriação. Estudante estuda Inéditas 2021. Com relação ao regime jurídico administrativo, é correto afirmar que, no regime jurídico de direito público, o Estado pode impor obrigações ao particular. Mas, como o Estado é supremo em suas relações, ele jamais se submeterá a obrigações. Item errado. Regime de direito público. O Estado goza de poderes especiais. O Estado pode impor obrigações, aplicar sanções, intervir na propriedade privada. O Estado se submete a obrigações especiais, sujeições, restrições ou limitações. Exemplo: para contratar uma empresa, a administração tem que fazer, em regra, licitação. Estudante estuda Inéditas 2021. Com relação ao regime jurídico administrativo, é correto afirmar que, no regime jurídico de direito privado, os indivíduos estão em igualdade de condições em suas relações jurídicas, horizontalidade. Item correto. Regime de direito privado. Em regra, direcionado para os particulares, relações individuais da população. Não há aplicação das prerrogativas do poder público. Os indivíduos estão em igualdade de condições em suas relações jurídicas, horizontalidade. Exemplo: contrato firmado entre dois particulares. As alterações das cláusulas contratuais somente poderão ocorrer quando as duas partes concordarem. Uma parte não poderá alterar o contrato sem a concordância da outra parte. Estudante estuda Inéditas 2021. Com relação aos aspectos do regime jurídico administrativo, é correto afirmar que
É exemplo de prerrogativas da administração pública a necessidade de realização de concurso público para selecionar pessoal. Item errado. A questão trouxe o conceito de sujeições, restrições, aspectos do regime jurídico administrativo, prerrogativas, privilégios. São regras, colocam a administração em condições de superioridade nas relações com o particular, sempre com o objetivo de atingir o benefício da sociedade. Sujeições, restrições. Eliminam ou diminuem a liberdade da administração quando comparada com o particular, sob pena de nulidade do ato administrativo ou, em alguns casos, responsabilidade da autoridade que o editou. Exemplo: necessidade de realização de concurso público para selecionar pessoal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme Celso Antônio Bandeira de Mello, as prerrogativas traduzem o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Já as sujeições traduzem o princípio da indisponibilidade do interesse público. Item correto. Conforme Celso Antônio Bandeira de Mello, as prerrogativas traduzem o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. As sujeições traduzem o princípio da indisponibilidade do interesse público. Pulo do gato. O regime jurídico administrativo é um conjunto de prerrogativas e sujeições especiais que permitem o alcance da finalidade pública do Estado, prerrogativas, e a preservação dos direitos fundamentais e do patrimônio público, sujeições. Estudante estuda Inéditas 2021. Com relação ao regime jurídico administrativo, é correto afirmar que, em alguns casos, será total a submissão ao direito privado pela administração pública. Item errado. Regime jurídico aplicável à administração pública. A aplicação do regime jurídico de direito público ou privado leva em consideração a necessidade, ou não, de a administração pública encontrar-se em posição de superioridade em relação ao particular. Atenção! Nunca será total a submissão ao direito privado pela administração pública, pois mesmo quando ocorre a aplicação do regime de direito privado, a sua utilização não será isolada, haja vista que haverá, de algum modo, aplicação de regras de direito público. Estudante estuda Inéditas 2021. Com relação aos princípios da administração pública, é correto afirmar que os princípios constitucionais expressos na Constituição Federal de 1988, artigo 37, são legalidade, indisponibilidade, moralidade, publicidade e eficiência, formando o famoso mnemônico LIMP. Item errado. Princípios constitucionais expressos na Constituição Federal de 1988, artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP. Estudante estuda Inéditas 2021. Com relação aos princípios da administração pública, é correto afirmar que os princípios previstos expressamente no artigo 37 da CF 88 aplicam-se apenas a administrações diretas. Item errado. Pulo do gato. Os princípios previstos expressamente no artigo 37 da CF de 88 aplicam-se
administrações direta e indireta, de todos os poderes, de todas as esferas, Ministério Público e Tribunal de Contas, entidades administrativas que integram a administração indireta, de direito público ou de direito privado, todos os níveis de governo, União, Estados, Distrito Federal e municípios.